Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat é persevere em fazer o bem. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, colocamos diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que fale conosco. E usa, Senhor, usa a minha boca, a minha voz, como instrumento teu, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor desejar. Ministre aquilo que eu não escrevi, aquilo que talvez o Senhor tem para agora, uma palavra para agora, Pai, específica para este dia, para quem está ouvindo. Pai, eu te dou liberdade para atuar da maneira que o Senhor deseja, porque se trata do Senhor falando conosco, Pai. Só apenas um canal onde o Senhor pode fluir. A tua Ruach HaKodesh. Dá-nos ouvidos para te ouvir. É o que eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Vamos lá, o tema desta mensagem, persevere em fazer o bem. A paraxá desta semana, Vayetze, e saiu, conta a jornada de Yaakov de Beersheva a Haran. Durante a viagem ele parou em Betel, onde em sonho o Eterno falou com ele as promessas feitas aos seus pais. Yaakov chega até a terra de seus parentes e trabalha ali 7 anos por Rachel. E após ser enganado e receber Leia, ele trabalhou mais 7 anos para ter a mulher que ele desejava. Rachel trabalhou para Lavan. Yaakov pede a Lavan para trabalhar pela sua própria família. E uma vez isso permitido, o Eterno o abençoou e ele prosperou muito. E com o perigo iminente de ser prejudicado pela família de Lavan, que o invejava, Yaakov decide voltar para a terra de seus pais. O nome de Yaakov é comumente traduzido para aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, aquele que suplanta. Vem da raiz akav no hebraico, que significa apanhar o calcanhar, suplantar, ultrapassar, exagerar ou conter. A palavra suplantar no dicionário traz o significado de pisar, calcar, abater, superar e prostrar. A vida inteira de Yaakov exigiu que ele suplantasse seus desafios. Ele é um exemplo de superação e resiliência desde o ventre da sua mãe. Segurou o calcanhar do seu irmão como se já soubesse que as promessas que viriam dos seus pais pertenciam a ele, apesar dele nascer em segundo lugar. Ele saiu com apenas um cajado em direção a Haran, e se encontrou com o Eterno em Betel, e ali ele fez um voto de entregar o dízimo de tudo que ganhasse. Ele nada tinha no momento, mas ele já confiava no Senhor. E quando ele voltava de Haran, Yaakov lutou contra um ser ali desconhecido, sobrenatural, e o agarrou até que obtivesse a sua bênção, e ele teve força para prevalecer neste mundo e também no mundo espiritual. Yaakov é o patriarca que mais nos ensina a perseverar nesta terra, diante das aflições. Toda a sua vida é um exemplo constante de superação. Ele passou por problemas dentro da sua família, quando comprou ali o direito de primogenitura de seu irmão e este o acusou de roubá-lo. Viveu problemas com as suas mulheres, problemas também com seus filhos. Como veremos, Reuven se deitou com uma das suas concubinas. Com a sua filha, que foi violentada, estuprada, e também resultou no assassinato de todos os homens da cidade de Sichem. Ele enfrentou a fome, as ameaças de morte do próprio irmão, passou pela solidão quando saiu da casa de seus pais, e pelo luto, quando Rachel morreu durante o nascimento de Benjamim. E quando ele se encontrou com o faraó, ele disse... Respondeu Yaakov ao faraó, em Bereshit 47, versículo 9. São 130 os anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, e não chegam nos anos da peregrinação dos meus antepassados. Superar traumas, percas, enganos, erros, fazem parte da nossa vida aqui na terra. Todos nós passaremos por aflições. A nossa vida aqui, nós somos chamados para superar o mal que nos cerca. E a palavra nunca nos ocultou que nós precisaremos de muito esforço
para entrarmos no reino dos céus. Quero ler com os irmãos, Matitiahu capítulo 7, versículo 13. Se puderem abrir, Matitiahu 7, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Está escrito assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então Yeshua, ele nunca ocultou de nós que para entrarmos na vida eterna, nós teríamos de seguir por um caminho estreito e entrarmos por uma porta apertada. Como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ele também deixou claro para nós que nós não seguiríamos o caminho da maioria. A maioria das pessoas estão entrando pela porta larga e estão andando pelo caminho amplo. Este caminho e esta porta leva à perdição. E são poucos, Yeshua, são poucos que encontram um caminho que é apertado e acham também a porta que conduz à porta que é estreita. Toda a nossa vida aqui na terra vai demandar de nós muito esforço e perseverança, assim como na vida do patriarca Yaakov. Tudo que ele fazia era com muito esforço, muita perseverança, e ele tinha muitos motivos na vida para desistir. E ele nos ensina com a vida dele que nós não podemos desistir se nós quisermos alcançar a vida eterna e as promessas do Senhor na nossa vida. Porque Yaakov poderia dizer o seguinte: isso aqui está muito difícil, eu não quero seguir nesse caminho mais. Estou passando por muita luta, eu estou com um problema na minha casa, estou com um problema com as minhas mulheres, agora tem as concubinas e tem 4 filhos delas, e tem os outros filhos das minhas mulheres, eu não aguento mais isso, parei por aqui, já estou rico, já consegui muitos recursos ali trabalhando para Lavan, e eu não quero mais isso para mim. E ele não alcançaria a promessa do Senhor para a vida dele, se ele parasse ali, se ele não perseverasse. Irmãos, nunca o Eterno falou para nós que seria uma jornada simples, sem lutas, sem percas, muitas vezes nós sofremos derrotas. Ele nunca disse isso para nós. Muito pelo contrário, Yeshua disse: no mundo vocês vão ter aflições. A nossa vida não está livre disto. Ninguém nesta terra está livre de passar por aflições. E se nós quisermos alcançar a salvação, o caminho que nós vamos andar é um caminho que poucos andam. Poucos estão nesse caminho, ou seja, muitas vezes nós vamos nos sentir: puxa, mas nós somos tão poucos, eu queria que mais pessoas também trilhassem esse caminho. A palavra diz que são poucos que estão neles e que a porta é apertada. Nós vamos ter de nos esforçar para permanecer no caminho e passar pela porta. E por conta disso, muitas vezes nós podemos pensar: quer saber, por que eu não posso andar num caminho que é mais amplo? Por que eu não posso escolher a porta que eu passo com tanta facilidade? Eu queria um caminho mais fácil. E Yeshua nos alertou: entrem pela porta estreita. Tudo que envolve a nossa salvação, o nosso êxito em proclamar as boas novas com as nossas vidas, além das nossas bocas, em seguir em Yeshua e servi-lo, será no caminho estreito. Durante toda a nossa vida aqui, para nós fazermos o bem, nós vamos precisar de perseverança. Em Matitiahu 24, versículo 12 e 13, Yeshua diz o seguinte: que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Lucas 21, versículo 19, está escrito assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, Yeshua deixou claro para nós que vai demandar perseverança, insistência. Todo dia nós teremos de nos levantar e perseverar para fazer aquilo que o Senhor demanda de nós.
aquilo que vai fazer bem para nós, para alcançarmos as promessas dele. O fato de Yeshua usar a palavra perseverança denota que é mais fácil nós começarmos a jornada do que se manter nela e concluí-la. Perseverar significa conservar-se firme e constante, ou seja, não é o fato de iniciarmos algo, mas de se manter constantemente nele. Então Yeshua, ele deixou claro que ele não falou comecem a fazer, porque começar geralmente é tão fácil, irmãos. A questão é se manter fazendo. Então Yeshua falou assim, é perseverando que vocês vão obter a vida. Não é iniciando muitas coisas, iniciando muitos projetos, iniciando muitas obras, iniciando o ministério, porque a gente pode iniciar um monte de coisa, várias por dia. Mas agora você se manter nelas e concluí-las é o que o Senhor espera de nós e é o nosso desafio. O desafio para o homem é se manter constante para tudo. Para todo o bem que nós fizermos, nós vamos precisar de perseverança. Para tudo. Se nós vamos iniciar, por exemplo, nas coisas aqui da terra. Nas coisas aqui da terra. Se nós vamos iniciar um curso, se nós vamos iniciar uma carreira, se eu vou fazer alguma especialização na minha área, é muito fácil começar, mas é difícil de se manter e concluir. As pessoas se casam, mas a dificuldade é se manter casado. É ali que está a perseverança, em se doar um pelo outro todos os dias. Nós podemos iniciar uma obra, um ministério, mas se manter ali servindo dia após dia, que é o nosso desafio. Nós podemos dizer, eu vou amar as pessoas, e você começa amando um dia, mas se manter amando, que é o nosso desafio. E Yeshua sempre deixou claro isso para nós, aquele que perseverar até o fim. Quantas vezes nós fazemos votos? O desafio é você se manter cumprindo ele. Perseverança. Nós vamos ter isso, precisamos ter isso nas nossas vidas. Do contrário, nós vamos perder a nossa salvação. Sem perseverança, nós vamos perder a salvação. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, se nós estamos com um sintoma de pessoas que não perseveram, nós corremos o risco de perder a salvação. Começar a seguir Yeshua é simples, mas se manter do lado dele seguindo, que é o nosso desafio. Começar o serviço ao Eterno é mais simples do que se manter executando. Começar a unidade, começar unido é mais simples do que se manter unido. Decidir amar, iniciar a prática do amor é uma etapa. Agora, se manter no amor é outra. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora prestem atenção, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Shlomo Shaliach colocou, vocês vão precisar se esforçar para conservar. Façam o esforço. Porque muitas vezes a gente quer sentir para continuar fazendo as coisas. A gente quer sentir. Shlomo Shaliach falou, não, vocês vão ter que se esforçar. Não pense que você vai sentir para manter a unidade. Eu estou sentindo que eu vou me manter unido com os meus irmãos hoje. Esquece isso. Esquece, porque nem todo dia você vai se sentir bem com os outros, bem consigo mesmo. Nós temos de lidar com os nossos próprios hormônios, com a alimentação que muitas vezes altera o nosso corpo. E aí imagina, você come alguma coisa que te faz mal, acorda estressado no outro dia, você vai sentir que você quer se manter unido a alguém? Não, você vai ter que se esforçar. A gente não sente muitas vezes que tem que manter uma alimentação adequada, não sente que tem que se exercitar, a gente se esforça. Quantas vezes o seu corpo às vezes, ele está sempre sentindo que você tem que orar, está sempre sentindo que você tem que ler as escrituras? Você se esforça, você se levanta e fala, não, eu vou estar lá orando e buscando ao Senhor.
você se esforça a fazer isso. Shaul HaShaliach colocou, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar essa unidade. Porque como ele mesmo escreveu em Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É preciso perseverança, não é algo que vem da emoção e do sentimento. E é bom quando a gente sente. Eu amo quando eu estou louvando ao Senhor, eu estou sentindo algo diferente. Eu amo quando eu estou sentindo, quando eu sinto que eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer tudo, mas às vezes é esforço, é perseverança. Senhor, eu tenho que estar na minha posição. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor deseja. E é o melhor para mim. Faz bem para mim. A gente muitas vezes não vê em um momento, mas lá na frente a gente descobre que porque nós perseveramos, nós estamos no melhor caminho para as nossas vidas. Perseverança. Nem sempre você vai ver o sentido do que você está fazendo no momento que você está fazendo. Mas se nós perseverarmos em obedecer ao Senhor, lá na frente nós vamos colher os frutos. E nós vamos entender, perceber, que bom, Senhor, que eu te obedeci aquele dia. Eu não estava sentindo que tinha que obedecer, mas eu obedeci. E valeu a pena. E valeu a pena. Para nós termos paz, a palavra nos diz o seguinte: afaste-se de todo mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Perseverança. Quando nos convertemos, nós recebemos a esperança da vida eterna, do reino celestial. E aí a gente vai amadurecendo e nós vamos entendendo que o mundo está no maligno, vai ser destruído. Dias difíceis estão para vir sobre todos os habitantes da terra. E aí aquela esperança que você tinha no início da sua conversão começa a definhar. Você estava tão esperançoso em uma vida eterna, só que aí você começa a entender mais as profecias e de repente sua esperança começa a ser tomada de você. E a palavra nos diz o seguinte, em Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Shaul HaShaliach colocando para os crentes de Roma, olha, as Escrituras nos ensinam isso, isso e isso, nós temos de perseverar para manter a nossa esperança. Porque você começa a ler os textos dos profetas e aquilo não pode roubar a tua esperança. É desafiador? Você lê lá Daniel e você quer manter a sua esperança. Você lê Joel e você tem de manter a sua esperança. Perseverança em esperar no Senhor e confiar nele o teu futuro. Quantas vezes nós vamos ter de colocar um basta na nossa mente, que se começa assim, que se ficar inquieta, e nós vamos ter que dizer, eu vou confiar no Senhor, a minha vida, o meu futuro. Perseverança. Não é algo que você sente, eu senti que eu vou ter esperança. Nem sempre é assim. Às vezes você vai ter de perseverar e dar comando. Eu vou esperar no Senhor, e ponto. Eu não vou me desesperar, eu vou esperar no Senhor. No começo, nós superamos tudo no amor. E aí o tempo vai passando. E nós vamos precisar perseverar para sermos salvos do desânimo, diante de perseguições. A oração, ela pode ser fervorosa nos primeiros dias de consagração. Porém, a nossa carne, este mundo acelerado, quantas vezes a gente não consegue parar para conversar, não consegue parar para fazer nada e se torna desafiador parar para orar. Nós vamos ter de perseverar, aquietar a nossa mente, desacelerar para buscar o Senhor. Mas isso vai demandar de nós perseverança. Nem sempre vai ser natural. Por que eu não estou sentindo que eu quero orar? Nem sempre vai vir naturalmente de você. Você vai ter que dar um comando ao teu corpo. Até mesmo Yeshua, ele precisava se retirar daquela muvuca de gente para orar, irmãos. Você acha que ele ia conseguir orar com aquele monte de gente lá, querendo pão, querendo peixe, cheio de necessidade, cheio de situações? Ele tinha que se retirar. A palavra nos diz o seguinte, em Marcos capítulo 6,
Se quiserem abrir para nós lermos juntos, Marcos capítulo 6, o versículo 45 e o versículo 46. Do capítulo 6 está escrito assim, Marcos. Logo em seguida, Yeshua insistiu, na Almeida, obrigou os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ele tem que falar, ó, agora a gente precisa sair daqui e nós vamos orar. A gente tem que sair daqui agora. Não dá, irmão, você acha que daria para ele orar com aquele monte de gente? Como ele ia buscar o Senhor? Muitas vezes a gente quer saber o próximo passo, mas a gente não se aquieta. Não busca o Senhor, não separa tempo de consagração. Como que vai ser isso? Agora, é sempre que a gente sente assim? Não, tem vezes que a gente quer ficar sempre em volta de um monte de gente. Tem gente que é assim. Quer estar o tempo todo junto. E muitas vezes o Senhor vai falar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Aí você pensa, mas a TV está logo ali, eu queria tanto assistir aquela série. Ah, mas eu queria tanto abrir, não sei quantas páginas na internet, eu queria ler aquele monte de artigo, aquele monte de notícia, assistir aquele monte de vídeo. E o Senhor vai fazer você parar tudo, fechar a tua porta, desligar tudo e ficar só você e Ele. Essa multidão de pessoas que estavam aqui representam a multidão de coisas que entra na frente da tua vida com o Senhor nos nossos dias. Tem uma multidão de coisas na frente da tua vida com o Senhor e você vai ter que fazer uma escolha. Você acha que essas pessoas aqui não poderiam ser prioridade para eles? Nós estamos servindo essas pessoas, Senhor. Ô Senhor Yeshua, você não acha que você está tendo uma escolha? Essa multidão de coisas que eu tenho para fazer são importantes, são prioridades na minha vida. Eu tenho uma multidão na minha frente. E quantas vezes essa multidão se coloca na frente da tua vida com o Senhor, da minha vida com o Senhor? Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, se a gente quiser, a gente vai ter tanta coisa para fazer todos os dias da nossa vida. Se a gente quiser. A gente vai ter muita coisa para fazer todos os dias. Então Yeshua disse, na Almeida atrás, ele obrigou os discípulos, obrigou, entra no barco, vai indo na frente, eu vou me despedir desse povo, e a gente vai sair daqui. No versículo seguinte, tendo despedido da multidão, subiu ao monte para orar. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Porque, mais uma vez, por que Paulo disse isso? Porque para orar demanda perseverança. Perseverança. Todo o bem, irmãos, que nós fizermos nesta terra vai demandar de nós muita dedicação, insistência, se conservar firme. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Todo projeto que o Senhor colocar nas nossas mãos vai demandar consistência e perseverança. Abraão saiu com 75 anos de Harã e com 100 anos Yitzhak nasceu. 25 anos depois. Jacob passou 20 anos em Harã até que voltasse para a terra de seus pais. Lembra aquela promessa que o Senhor falou para ele? Eu estarei contigo e vou trazer você de volta. Todo projeto que nós tivermos demandará perseverança. É como na jardinagem, para fazer uma árvore dar frutos com regularidade, vai demandar tempo, paciência, perseverança. Assim é a nossa vida. Todo bom fruto que nós geramos precisa continuar nascendo. Às vezes a gente pensa, eu tive um episódio na minha vida onde eu tive autocontrole. Que bom, agora se mantenha tendo autocontrole. Se você gerou esse fruto uma vez, você continue a gerar esse fruto. Não, eu tive um episódio de longanimidade. Continue a ter esses episódios com frequência na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não, eu tive um episódio que eu amei ardentemente alguém. Continue tendo esses episódios, então. Quantas vezes a gente gera o fruto uma vez na vida e nunca mais gera e pensa que já está bom?
perseverança. Gerar frutos de arrependimento uma vez é motivo de grande alegria, mas o nosso alvo e desafio é se manter frutífero, porque do contrário, se nós não perseverarmos, nós nos tornamos infrutíferos. É como uma árvore que deu fruto uma vez e nunca mais deu. Já viu isso? Eu já vi, eu conheci. Uma árvore que deu fruto uma vez, nunca mais deu. Mas vai dar no nome de Yeshua HaMashiach. Lucas capítulo 8, versículo 11. E Yeshua nos ensina o seguinte, naquela parábola da semeadura. Ele diz, este é o significado da parábola. A semente é a palavra do Senhor. Versículo 15. Mas as que caíram na boa terra, para nós resumirmos aqui, as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. É o que Yeshua disse. Não é só reter a palavra, não é só ouvir, eu preciso de perseverança para continuar frutificando. E o adversário não deseja que isso ocorra, ele quer nos parar. Quando Avram estava prestes a receber o seu filho, ele estava com 99 anos de idade, o Eterno falou com ele e o alertou, dizendo o seguinte, Bereshit capítulo 17, versículo 1. Quando Avram estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E aí a gente entende um pouco do porquê que o Eterno disse isso para Avram. Ande segundo a minha vontade. Faça a minha vontade. Seja íntegro. Anda reto diante de mim. No versículo 17. Quando o Eterno já havia mudado o nome dele. E Abraham se prostrou-se o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraham disse ao Eterno. Permite que Ismael seja o meu herdeiro. O Eterno já sabia o que estava no coração dele. O Eterno já sabia que no coração de Avram, e posteriormente Abraham, estava o desejo de resolver aquele problema. Deixa eu resolver esse problema. Eu tenho uma promessa que os meus filhos vão abençoar toda a terra. Eu acho que é Ismael. Eu acho que é ele o filho da promessa. E o Eterno diz para ele, anda segundo a minha vontade. Seja íntegro. Porque ele sabia que no coração de Abraão já estava o desejo de que Ismael fosse o herdeiro. E isto nos ensina que alguns pensamentos, soluções, recurso que a gente encontra, porta, nós temos de deixar para trás. Nem tudo você vai ter que insistir, você vai ter que perseverar. Tem coisas que você tem que deixar para trás por obediência ao Senhor. Escolha bem aonde usar a sua perseverança, para que ela não se torne em obstinação. Muitas vezes nós temos naturalmente uma capacidade para concluir as coisas, para seguir fazendo e não parar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a perseverança ela pode se tornar teimosia. Ela pode se tornar obstinação. Ela pode se tornar insistência naquilo que o Senhor não tem para nós. E Abraham mandou Ismael embora. Com certeza isso doeu para ele. Mas ele mandou aquele homem embora. Mandou aquele filho embora. Porque o filho da promessa não era ele. Quantas vezes nós insistimos em algo que não é do Senhor? A nossa perseverança ela tem que também estar direcionada naquilo que o Senhor deseja. Precisa estar na direção certa. Abraham perseverou na sua obediência, ainda que talvez no primeiro momento ele não fosse aquilo que ele pensava. Quando Yehoshua foi conquistar a terra prometida, ele ouviu o Eterno dizer, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não fui eu que lhe ordenei, Yehoshua capítulo 1, versículo 9. Ali nos mostra, irmãos, que mesmo que o Eterno prometa que estará conosco, mesmo que Ele diga aquilo que vai acontecer com a nossa vida, se nós não fizermos, se nós não agirmos sem desistir, nós não vamos alcançar a palavra que Ele disse. Não é porque a palavra dele, porque Ele é incapaz de cumprir a palavra dele. Somos nós, muitas vezes, que não alcançamos, por desistirmos no meio do caminho.
Quero ler com os irmãos Bereshit, capítulo 31, versículo 38. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim, nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, Ele manifestou a sua decisão. Por que eu estou lendo esse texto com os irmãos? Porque Jacob, ele não desistia de fazer o bem. Se ele quisesse motivos para fazer o mal, ele teria. Nesse mundo, irmãos, enquanto nós temos de perseverar para fazer o bem, muitas vezes você vai olhar, não tem motivo algum, vai ser obediência ao Senhor. Para fazer o mal, você vai estar cheio de motivo o tempo todo. O tempo todo vai ter motivo para você fazer o mal, motivo para você desistir, motivo para você odiar, não gostar das pessoas, motivo para você se isolar, motivo para você parar no meio do caminho. Sempre vai ter motivo para você fazer o mal. E Jacob, ele tinha todos os motivos. Ele colocou aqui. O que aconteceu nesses 20 anos que ele ficou com Labão, ele colocou: você me fez isso, e eu assumi o prejuízo. Se não fosse o Eterno, eu sairia de mãos vazias. Porque muitas vezes nós sucumbimos aos motivos para fazer o mal. E o Senhor não nos chamou para isso. Nós temos de aprender com Jacob a resiliência que esse homem tinha. Diante de um motivo para fazer o mal, ele não fazia o mal. Irmãos, ele vivia com um homem que se portava como um inimigo. Muitas vezes nós estamos com pessoas que são tementes do Senhor e estão no dia mal. E nós queremos motivos para fazer o mal. Motivos para odiar, motivos para desistir. Motivo. Persevere em fazer o bem, porque motivo para fazer o mal sempre vai ter. Agora imagina se o Eterno buscasse em nós motivos para nos fazer o mal. Imagina se Ele fizesse isso com você, comigo. Você acha que tinha chance para mim? Você acha que tinha chance para nós? Então todas as vezes que você for tentado a fazer o mal a alguém, a pensar mal de alguém, porque essa pessoa te dê motivo, coloque diante do Senhor: ah, Senhor, eu te dou tanto motivo para o Senhor fazer mal comigo e o Senhor não faz mal para mim. E Yeshua nos falou que o Eterno faz o sol nascer sobre os justos e sobre ímpios. Ele é constante. Se tem alguém que você pode se espelhar no Eterno, Ele é constante em fazer o bem. E Yeshua, ele tinha todos os motivos o tempo todo. Quer saber, vou parar por aqui, não vale a pena mesmo a humanidade. Não. Ele continua amando. Ele continua dizendo que vale a pena seguir até o fim, obedecer, perseverando em fazer o bem. Acredito que é por isso que o Eterno nunca mudou o nome de Jacob. Ele não desistia. Ele já nasceu agarrado. Já nasceu segurando o pé do irmão dele. Ele não desistia de fazer o bem. Ele não desistia de buscar o Senhor. Nós veremos mais à frente o quanto foi difícil para ele ir para o Egito. Ele falou: não vou sair daqui. Ele não desistiu. Ele falou: eu aprendi. Ele se segurava naquilo que o Senhor tinha para ele. Ele se segurava naquilo que o Senhor tinha para ele. Ele agarrava. Por mais que usassem o nome dele pejorativamente, como Esaú usou, ele não se agarrou ao mal que diziam sobre ele. Ele se agarrou, escolheu usar aquilo que existia, que o Eterno tinha colocado sobre a vida dele. Yeshua
o tempo todo falavam mal de Yeshua e ele persistia fazendo bem. Ele persistia fazendo bem. O Eterno tem nos chamado, diante do que está para acontecer sobre toda a terra, a sermos pessoas resilientes. Porque imagina as coisas acontecendo, leis sendo decretadas, e a gente começa a se revoltar. Nós temos de nos lembrar de Davi. Davi foi ungido rei. E num primeiro momento, irmãos, nada aconteceu. Ele recebeu a unção dele e voltou a cuidar de ovelhas. Voltou para os pastos para cuidar de ovelhas. E por muitos anos da vida dele, ele fugiu. Sendo ele já ungido, ele fugiu até que se tornasse rei. E em nenhum momento da vida de Davi, ele se rebelou. Eu sou rei, o Senhor me ungiu. Shaul foi reprovado. Vamos nos rebelar. Eu tenho os meus valentes, eu tenho os meus exércitos. Acredito que a casa de Judá está comigo, a maior casa de todas as tribos, a maior tribo. Vamos dividir o reino e eu vou iniciar meu reinado agora. Ele não fez isso. Ele tinha temor de tocar no ungido do Senhor de Shaul. Nós vamos precisar deste tipo de perseverança diante do mal que está para acontecer sobre a terra. E se um dia nós precisarmos lutar uns pelos outros, morar junto, já pensou nisso? Morar junto. Irmãos, quantas vezes morando sozinho a gente não se aguenta? Morando sozinho. Morando com a pessoa que está lá todos os dias do seu lado, com seus filhos, você já está lá que não aguento mais, quero fugir de casa. Com os filhos. Com os filhos. Sangue do sangue. Quer fugir? Eu não aguento mais isso, vou sair da minha casa. Imagina o Eterno falou, agora vocês precisam ficar juntos, é um tempo de vocês cuidarem uns dos outros em amor. Ou é melhor aprender antes do que aprender no caminho. É melhor aprender antes, fazer o curso antes, do que fazer o curso trabalhando. Você já teve essa experiência de trabalhar com algo e você está fazendo o curso ao mesmo tempo que você trabalha? É melhor fazer o curso antes, irmãos. Aprender agora. Faça uma análise da sua vida. E coloque diante do Senhor, Senhor, eu estou disposto a perseverar pelos meus irmãos. Yeshua entrou numa casa, estava lá com os discípulos, a multidão com ele, sempre uma multidão. E os familiares deles, ouvindo falar dessas coisas, saíram para prender ele. E diziam, ele está fora de si. A própria família dele. Ele está fora de si. E Yeshua ouvia isso. Irmãos, ele não desistia de fazer o bem. Perseverança. Um exemplo de perseverança para nós. Esse ministério é fruto do ministério de Yeshua. Um ministério de perseverança. Nós vivemos tantas coisas juntos já. E aqui nós estamos, perseverando. Quantas vezes nós já tivemos motivos para acabar, para parar tudo? Quantas vezes a Beit Savre Shalom, os membros deste ministério podem ter pensado, é melhor acabar mesmo? Olha o que está acontecendo conosco. E aqui nós estamos, perseverando. Perseverando. O Eterno nunca desistiu. Irmãos, para o Eterno as coisas são muito claras, ele já está vendo lá na frente. É nós. Somos nós que ficamos ainda pensando, será que é isso mesmo? Olha o que está acontecendo. Melhor parar. Quantas vezes? E o Senhor tem nos chamado dentro desse ministério para não desistirmos e cuidar de vidas. O Senhor levantou a liderança desse ministério, já veio com dezenas de filhos, mostrando que o ministério seria cuidar de almas, cuidar de vidas. Nós somos frutos disso. Para nós finalizarmos, se você está aqui hoje,
conosco ouvindo essa mensagem, você já pode se considerar uma pessoa perseverante, porque eu acredito que você já teve motivos para deixar a gente. Foram tantas as lutas que nós vivemos juntos e o que falaram de nós. Já se considera uma pessoa perseverante, se você está conosco hoje. E o Senhor tem nos chamado para crescer ainda mais. Diante de tudo que está para acontecer. Nós precisamos meditar e colocar diante do Senhor. O Senhor muda a minha vida, para que eu aprenda, a partir de agora, se eu não faço isso ainda, a cuidar de vidas. E se eu faço, que eu alargue ainda mais as minhas tendas. Nós precisamos crescer, irmãos. Não estou falando crescer em número, crescer em qualidade, crescer em amor. Nós precisamos, eu preciso, todos nós precisamos. Deixar de lado as coisas que são pequenas, e a gente só percebe quando vem algo maior. Aquilo era tão pequeno. É melhor aprender agora. E nós não podemos nos enganar de que eu pensei que tudo ia ser tão natural. Não, é perseverando mesmo. É com esforço que nós obteremos a nossa vida. É o que o Mashiach Yeshua disse para nós. Sejamos como Jacob, sejamos como Yeshua. Nunca desistir, porque o nosso Pai nunca desiste de nós. Ele não desiste de fazer o bem. No nome de Yeshua, que assim seja. No próximo Shabat, dia 2 do 12, teremos uma única paraxá, Vaishlach, e enviou. Jacob e sua família estão retornando da casa de Lavan para a terra de Israel, para encontrar Esav, marchando em sua direção com 400 homens, prontos para uma guerra. E após preparar a sua família para a pior situação, Jacob busca por Hashem e pede socorro, e recebe instruções com os conselhos de Hashem de como proceder nos desafios. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura, que o Eterno fale poderosamente com cada um de nós, no nome de Yeshua Mashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a perseverarmos a fazer o bem, a não olharmos para o motivo, para as situações à nossa volta, querendo nos empurrar para o mal. Nós não, Senhor, nós temos de nos manter na rocha, firmados, resilientes, com perseverança, porque é perseverando que nós obteremos a vida. É o que diz a palavra. Andar no caminho estreito, passar pela porta apertada, é o que o teu filho disse. Como são poucos que estão no caminho estreito, poucos passam pela porta apertada. Nós não podemos ir com a maioria, no nome de Yeshua HaMashiach. Nunca nos falte a tua direção, Pai. Nunca nos falte a tua palavra aqui, para agirmos segundo a tua vontade. Não errarmos, não fazermos mal nem a nós mesmos, nem as pessoas que estão à nossa volta. Eu lhe peço, no nome de Yeshua, que assim seja. Que assim seja.